Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente reunidos para estudarmos a nossa lição 4 do segundo trimestre deste ano, do dia 26 de abril de 2020. O título dela, A Iluminação Espiritual do Crente. As lições anteriores, a primeira que nós já estudamos, Carta aos Efésios, a segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira foi sobre eleição e predestinação. E essa quarta, a iluminação espiritual do crente. Vamos continuar estudando a epístola de Paulo aos Efésios. Ainda estamos no capítulo 1. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Nos diz assim a palavra do Senhor, do 15 em diante. Pelo que, ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa, nessa oportunidade, estar abençoando a cada um dos irmãos ricamente. São tempos difíceis, mas creiamos no Senhor, porque a palavra do Senhor em Romanos nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos crer assim, esperar e confiar no Senhor. Nossa introdução, quando Paulo ali começa no 15, ele diz que ouvia falar bem dos irmãos lá de Éfeso, e que por isso, da fé que eles tinham em Jesus, do amor pelos santos, e por isso ele dava graças. Paulo era alguém que em todo o tempo mostrava a sua gratidão, sempre alegrando, confortando e estimulando os irmãos a permanecerem no caminho do Senhor. Mesmo quando ele se encontrava preso, como é o caso quando ele escreve essa epístola, ele sempre estimula e incentiva os irmãos a se alegrarem no Senhor. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, regozijai. Isso é muito importante. Ele tinha esse sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, conforme diz a introdução aqui, a nossa introdução, que ali já no primeiro capítulo inicia uma sentença, uma longa sentença, falando de ação de graças,
de oração intercessora e confissão de louvor e exaltação, agradecia a Deus. Aqui aprendemos mais uma vez com o apóstolo Paulo a importância de sermos gratos a Deus. A Bíblia nos mostra que a gratidão, ela acelera as bênçãos de Deus sobre nós. E a murmuração, ela afasta a bênção de nossas vidas e ainda traz prejuízos, porque isso não agrada o Senhor e o Senhor não se agrada nada disso. O Senhor é alguma coisa que Ele detesta. Por isso devemos praticar sempre o ministério da edificação, da reconstrução, o ministério que engrandece o nome do Senhor. Então, vejamos lá em Atos, quando uma prova não era só da boca para fora, mas nós vemos isso em Atos, 16, do 25 ao 40, fala ali de Paulo e Silas que estavam presos. Atos 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Mesmo preso, mesmo em algemas, mesmo depois de ter sido açoitado, machucado, ele e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E qual foi o resultado disso? Deus se moveu dos céus e os libertou, porque Deus é todo-poderoso. As bênçãos aceleram, a gratidão acelera as bênçãos sobre a nossa vida. Devemos praticar isso, é muito importante mesmo. Outra coisa, ele dava graças e dizia que sempre orava: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. Outra coisa muito importante, orarmos uns pelos outros. Quando o Senhor nos toca no coração, irmãos, nos desperta o desejo de orarmos, é o Espírito Santo trabalhando em nós, porque aquele irmão a quem o Senhor nos faz sentir que precisa de oração, ele precisa mesmo. Devemos ser assim obedientes ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo e orar, tirar aquele tempo em pensamento, clamar, porque é assim a vontade do Pai. É um mistério de Deus, mas isso é necessário. E a obediência quanto a isso nos traz grandes recompensas, traz grandes bênçãos para nós. Devemos entender, irmão, que cada lição dessa da escola dominical é uma maneira de aprendermos mais a palavra do Senhor e de como utilizar todo esse ensino de forma prática no dia a dia. Isso é muito importante. Cada lição que aprendemos, tirar as coisas boas e práticas que nos edificam, que nos firmam e que nos fortalecem na presença do Senhor. Então, buscar, e ele pedia ao Senhor Deus, e também incentivava os irmãos a buscarem, a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para nós compreendermos a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Quando ele fala aqui, a palavra do Senhor fala muito em vocação. O que é vocação? Vocação é o chamado de Deus para o homem e para a mulher. Agora, essa vocação só se completa quando esse chamado de Deus tem a resposta do homem e da mulher em obediência àquilo que o Senhor está nos chamando. Então aí a vocação realmente se concretiza, O Senhor nos chama, mas nós devemos atender ao chamado do Senhor, nos prontificar a estarmos na presença do Senhor e a fazer a sua vontade. São 3 itens que nós vamos estar dividido em 3 itens, A esperança da vocação e as riquezas da glória. O 2 vai ser a respeito sobre a excelente grandeza e força do poder divino. E o 3º vai ser Cristo, nosso exemplo de exaltação. O nosso ponto central nesta lição é
é a herança preciosa, a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos. Faz parte da vocação do crente, faz parte da chamada do crente, não é? Faz parte da chamada do crente. E nesta vocação, que é o chamado de Deus, e a nossa resposta, atendendo ao clamor do Senhor, porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, né? Não nós que o escolhemos pela sua bondade e misericórdia. Então nós observamos, irmãos, que nessa vocação, nesse chamado, Deus nos chamou não só para que nós fôssemos beneficiados, mas também para que nós fôssemos uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Então, nessa vocação, nesse chamado, existem os deveres, os direitos e as recompensas. Primeiro, os deveres. Uma vez salvos, uma vez vocacionados, uma vez chamados, né? Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade e o serviço. Santidade, porque devemos continuar nos aperfeiçoando em Cristo Jesus pela sua palavra. Serviço, porque há muito que fazer na obra do Senhor. O Senhor mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E Ele deu o exemplo, dizendo aos seus discípulos que assim o fizessem a todos que querem segui-lo, devemos servir uns aos outros. Em segundo, nós temos essas obrigações, temos também direitos, nos confere direitos. Uma vez salvos, nós desfrutamos das riquezas, da glória divina, experimentando o perdão dos pecados e a adoção de filhos. Temos esse direito. Que recompensa! E uma vez salvos, temos uma grande recompensa. Que recompensa é essa? Seremos glorificados. Seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Teremos um corpo glorificado, seremos como Ele é. Ou seja, teremos a vida eterna e estaremos sempre com Ele. Então temos deveres, temos direitos e temos recompensas. A esperança no item 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nessa ação de graça, tem nesse subitem aqui, ação de graça e intercessão, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele também intercede para que seja concedido aos seus leitores, aqueles irmãos lá em Éfeso, o espírito de sabedoria e de revelação. Veja, é muito importante que o espírito de sabedoria e de revelação não seja afastado da igreja do Senhor Jesus. Nem um extremo, nem outro, né? Nem o fanatismo, mas nem a frieza, onde não há manifestação do Espírito Santo. Mas com equilíbrio, devemos valorizar os dons espirituais. Porque em Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E em Provérbios 8:10 vai dizer como deve ser esse temor. Provérbios 8:10 vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, vemos aí a importância de temer o Senhor, de aceitar a correção do Senhor, de aceitar a orientação do Senhor em todo o tempo. Valorizar os dons espirituais. Isso é muito importante. Por isso, Paulo ainda rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada,
as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A esperança da chamada, a esperança da sua vinda, a esperança da sua volta. Devemos estar atentos, né? Trabalhar atentamente, porque esperamos e aguardamos a sua vinda e os sinais nos mostram que está cada vez mais próximo. As riquezas da herança, sermos feitos filhos, herdeiros com Cristo Jesus, da sua glória, do seu poder e reinarmos com Ele eternamente. E a grandeza do poder de Deus, tendo ciência que para Deus nada é impossível. E por nós, apesar de sermos simples instrumentos, vasos de barro nas suas mãos, Ele pode usar a cada um poderosamente, grandiosamente, para fazer uma grande obra em prol do seu reino. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. E nós vamos ver que Deus, desde o princípio, chamou pessoas no passado, chama no presente e mostra-nos glórias futuras. No passado, seja uma chamada, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. O que significa isso? Porque quando Ele chamou Abraão, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão, veio Davi. De Davi veio o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E em Jesus são benditas todas as famílias da terra, porque os que assim o aceitam passam a fazer parte da família de Deus, a igreja. Então, no passado, no presente, a chamada abrange serviço e santificação. A igreja foi chamada, cada um de nós foi chamado para trabalharmos, para fazermos a obra do Senhor, para estarmos fazendo o reino do Senhor se expandir. Então, no presente, viver no presente achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, a que o nome do Senhor seja glorificado. Fazer boas obras, não para ser salvo, mas fazer boas obras porque somos salvos. E quando fazemos boas obras, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado pelas nossas vidas, dessa maneira como fazemos. A santificação, embora quando aceitamos o Senhor ela é instantânea, somos perdoados, santificados, o Pai, Filho e Espírito Santo fazem morada em nós, mas nós devemos permanecer, porque no dia a dia, na nossa jornada, coisas podem nos atingir, coisas podem se apegar a nós que não é do agrado do Senhor, por isso devemos permanecer nos santificando. Como acontece isso? Lendo e praticando a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Então devemos fazer com que a palavra do Senhor habite abundantemente em nossos corações. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 3. As riquezas da sua glória, da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. As riquezas da glória da sua herança, a expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus face a face, estarmos com Ele, reinarmos com Cristo, e o adorarmos, estarmos com Ele e adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro.
Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. O Senhor está nos preparando isso, né? Aqui, Paulo nos incentiva a tomarmos posse dessa herança. Precisamos ter muito cuidado, porque nos dias de hoje, irmãos, vemos muitos apegados única e exclusivamente aos bens desse tempo, dessa vida, deste presente século. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 19 vai nos alertar sobre não esperar somente nessa vida. Só nessa vida. Paulo vai nos dizer que somos mais que miseráveis se esperarmos só nesta vida. Não, devemos viver aqui com os pés no chão, mas com a cabeça voltada para as coisas de Deus, nunca nos esquecendo que somos estrangeiros e forasteiros enquanto aqui vivemos, né? E outra coisa, a palavra do Senhor também nos alerta que aqui não é um mar de rosas, que aqui nós teremos dificuldades, né? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, devemos ficar firmes na palavra. Ele nos dará vitória também se ficarmos firmes no Senhor. Em 2 Coríntios 4,17, nos diz que as tribulações são momentâneas e passageiras, que devemos estar atentos no porvir. Louvado seja o nome do Senhor. O item 2, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. No Salmo 62 e 11, no Salmo 62 e 11, vai nos falar da grandeza do Senhor Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, né? E ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, a ressurreição do Senhor Jesus, feito pelo Senhor Deus Pai. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força de medida, né? Força de medida, grande força. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar o maior milagre que pode acontecer a um ser humano. Que milagre é esse? O milagre da transformação e o milagre da salvação do ser humano. Não há milagre maior do que esse, porque nada, absolutamente nada, pode transformar totalmente um ser humano, a não ser o poder de Deus, perdoar seus pecados e assim o salvar e dar esperança de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação, nas riquezas da esperança. A força do poder divino, segundo a operação da força do seu poder. Ele salienta isso daí, irmãos, que sendo nós apenas um barro, um instrumento, podemos ser agentes dessa força, dessa mudança do Senhor Jesus, se formos fiéis ao Senhor, se o buscarmos de coração e estivermos na sua vontade. Porque o melhor lugar para o crente estar não é aquele que eu acho, que o outro pensa, nem aquele que disse, mas estarmos no centro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar para nós. É o lugar onde podemos ter lutas e dificuldades, mas o Senhor estará conosco e nos abençoando e iremos em frente. Então, ele, segundo a operação da força do seu poder, ele diz aqui, primeiro a palavra operação, que é a tradução de energia, né? Também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade.
Segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Intensidade, que é um atributo inerente ao Senhor Deus, a onipotência, a onipresença e a onisciência, né? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, um atributo divino, opera em favor dos que creem. Opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis dessa força, desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Isso, o grande poder de Deus. O item 3, Cristo, exemplo de nossa exaltação. Podemos ver em João 13 e 15, Evangelho de João 13 e 15, diz-nos assim a palavra do Senhor: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, mesmo Cristo, sendo a semelhança de Deus, sendo Deus, não usurpou, enquanto estava aqui na terra, ser maior que Deus. Mas deu o exemplo, deu-nos o exemplo, né? Exemplo de humildade, exemplo de serviço. 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, a primícia dos que dormem. Assim como aconteceu com Cristo, também acontecerá com cada um de nós quando tocar a trombeta, quando o Senhor Deus voltar. Mesmo os que já partiram estão mortos em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro, como diz Paulo em Tessalonicenses. Depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias, ou primeiro, né? Os primeiros, dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que também seremos ressuscitados. Também seremos ressuscitados. Cristo elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 55, 56 e 57. Endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Então é isso que Paulo está nos ensinando, que nós também nos assentaremos um dia com Cristo nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo exaltado sobremaneira. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo na terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. É muito importante, né? É muito importante. Então, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados também, se permanecermos nele, fiel à palavra, nós em Cristo e Cristo em nós, ligados na verdadeira videira que é Cristo. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente,
cada vez mais, que cada um possamos estar, sim, firmados nesta vocação. Que tenhamos isso como um ponto de alerta, de esclarecimento, para abrir o nosso entendimento, a nossa verdadeira esperança. Não esperamos no homem, não esperamos em governo, mas esperamos em Cristo Jesus, a nossa redenção, a nossa esperança da sua vinda, da glorificação, de reinarmos com Ele e de estarmos um dia para sempre com Ele. Que o Senhor os abençoe em Cristo Jesus grandemente. Amém.